Olá, irmãs, bom dia, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão nessa segunda-feira? Eu creio que todas as mulheres nessa manhã estão todas assoberbadas, trabalhando, outras saindo para trabalhar, e eu estou aqui gravando nessa manhã para que você ouça a palavra de Deus e aquilo que você sabe que Deus tem para você. De repente você amanheceu sem saber o que Deus tem para você. Então eu quero te deixar uma palavra no dia de hoje. Hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu quero falar sobre essa transição que a gente passa, né, da juventude, quando somos jovens, né? E quando isso tudo passa, a transição para a velhice. Então eu quero falar sobre essa palavra. O Senhor me deu um versículo sobre isso e eu vou falar com você hoje sobre a transição da velhice. E também eu quero te pedir que você abençoe o nosso canal. Sempre eu sei que é muito chato, né? Mas eu tenho que pedir para você deixar o seu like, visualizar até o final e abençoar compartilhando, né, com as irmãs, com as conhecidas, com as amigas, para que o nosso canal possa avançar. Sem um like, nosso canal não avança, não vai para lugar nenhum. Amém, irmãs? Estão amadas, em nome do Senhor Jesus. E os homens também. Eu fiquei surpresa essa semana de saber que 2 homens entrou no nosso canal aí, né? Gilberto e o Roberto entrou no nosso canal e eu quero agradecer a presença dos 2 aqui, né? O canal é aberto, tá no YouTube, então todo mundo pode entrar no nosso canal aí, né? Compartilhar e conhecer todas as palavras aqui no nosso canal. Então abençoe o nosso canal aí, tá bom? A todos agora eu vou deixar essa palavra para os homens e para mulheres também, porque todos nós estamos fazendo essa transição, né? Saindo da parte de jovem, né? De quando estamos jovens, indo para a parte da velhice, e é difícil. Então, eu quero falar sobre isso hoje. E Deus, tão perfeito que Ele é, já deixou uma palavrinha para nós dentro da palavra dele. Ele deixou ali um ânimo para nós. Eu vou deixar essa palavra para você. A gente sabe, né, que é difícil essa fase que todas nós temos que passar, homens e mulheres, temos que passar e não temos para onde correr. É uma fase muito difícil e eu quis falar sobre isso porque eu mesma estou vendo o quanto é difícil essa transição de passar para a fase da velhice, que a gente sente que o corpo começa a passar por mudanças, né? E a gente percebe que a gente está indo já para uma outra fase da vida. A gente já passamos pela fase de criar os filhos, a luta, o dia a dia, né? Que a gente, quando somos jovens, novas, né? E homens, né? Trabalham fora, e mulheres hoje em dia também trabalham fora, e aquela que trabalha fora, quando chega em casa, ela também tem que ver como que estão os seus filhos, né? Se fez o dever de casa ou se não fez o dever de casa. A mulher trabalha fora e também trabalha quando chega em casa. E os homens também trabalham fora, cuida e tem a responsabilidade de ser o chefe da família, mas todos nós temos que chegar nessa fase da velhice, que é a fase mais difícil. E esse é o momento que a gente começa a sentir algumas coisas, algumas mudanças. Então queria citar algumas delas que é super importante para a nossa vida. Então, às vezes a gente vai correndo atrás, quando chega nesse momento, a gente percebe que não cuidou da saúde, cuidou dos filhos, mas esqueceu da saúde. E aí não tem para onde correr, porque começa os sintomas a aparecer. Então eu quero falar de algumas coisas que podem ser importantes, que eu também estou descobrindo agora, o quanto é importante para essa fase que nós todos vamos entrar. Então vou começar a citar e falar de alguma delas, mas antes eu quero falar da palavra de Deus. Então vamos lá falar da palavra de Deus e aquilo que Deus deixou para cada uma de nós. Então vamos ouvir da palavra de Deus. Já peguei a minha Bíblia, como eu sempre peço para vocês, nessa manhã de segunda-feira, né? Pega aí a sua Bíblia, vamos ler da palavra de Deus. Então, abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4, no versículo 13. 13, 14 é o que nós vamos ler. 14 e 15.
Eu vou levar até o 16, né? Então vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus, diz assim. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser a sua mulher. E coabitou com ela e o Senhor lhe concebeu e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da sua vida e consolador da sua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou um menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Eu acho muito interessante essa parte aqui, né, que a nora teve, né, o seu filho, né, ela teve, né, Ruth teve a criança, mas quem criou, quem cuidou de Obed foi Noemi, na sua velhice, porque ela já está, né, já na fase da velhice. E a palavra de Deus aqui está dizendo que Ruth teve Obed, né, e Obed nasceu. E o que chama mais também a atenção é o versículo 14. Versículo 15 que diz: Ele será restaurador da sua vida e consolador da sua velhice. Consolador da nossa velhice. Ali Deus estava mostrando que aquela criança que nasceu seria o restaurador da velhice de Noemi. Seria o quê? Aquele que estaria ao lado de Noemi, que estaria ali ajudando a Noemi. Então nós cuidamos dos nossos filhos, passamos as lutas, né? A nossa juventude vai toda neles, nossa preocupação vai toda neles, né? E quando chega na velhice, o que a gente tem? O que a gente tem para nos ajudar? Que é um momento de dor, é um momento de fraqueza, é um momento de dor aqui, é dor ali, né? Tudo dói, tudo é difícil, tudo fica mais complicado. E aí Deus nos dá o quê? Os nossos filhos, né? E netos para ser o quê? Nossos restauradores, nossos ajudadores, né? No momento mais difícil da nossa vida, que é envelhecer. Eu já estou percebendo que envelhecer não é fácil, então eu já estou sentindo que não vai ser fácil, mas a gente se apega naquilo que o nosso Deus deixou para nós, para que a gente tenha pelo menos, né, um conforto na velhice. Quando as mulheres começaram a profetizar sobre a vida de Noemi. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto. Ô, glória! Coisa boa, né? Saber que Deus, Ele cuida de nós. Então Ele dá os filhos e Ele também dá os netos para que, se a gente chegar até a fase dos netos, não estaremos abandonados, ainda que os filhos, né, estejam todos adultos, cuidando das suas vidas, ainda há uma esperança nos netos, que os netos, né, possam estar ali nos ajudando, né, no momento mais difícil da nossa vida. Então eu quero citar algumas coisas importantes que de repente você está sentindo, que está tendo alguns sintomas e se preocupando, né, com a sua saúde, não está se preocupando de ir ao médico, não está se preocupando de fazer algumas coisas. Então, hoje eu quero citar algumas coisas importantes para essa fase da nossa vida. Então, vamos falar de hábitos super importantes para essa fase da nossa vida. Nós temos que mudar a nossa alimentação. Então, vamos lá, anota aí que eu vou te ajudar a ir para uma velhice pelo menos mais tranquila, tá bom? Então você tem que cuidar muito bem da sua alimentação. Começa a mudar a sua alimentação. Eu mudei, estou mudando a minha alimentação, já não tenho mais trigo, né? Eu pego mais aveia para fazer um bolo, ou aveia para fazer a vitamina. Então eu estou indo muito para esse caminho da aveia, né? Ela batida bem pozinho fino e é bem melhor do que, né, ela grossa. Então
vai para o lado aí da aveia, do arroz integral, dos legumes, verduras. Então, assim, muda toda a sua alimentação, já começa a mudar a sua alimentação agora, tá? A fase da nossa vida passa por transições de mudança, né? Quando é bebê para criança, criança para pré-adolescente, adolescente para jovem, né? E adulta, fase adulta, depois nós passamos para essa fase adulta, mudando para a fase da velhice, então começa já a mudar a sua alimentação. E a segunda coisa super importante que nós temos que mudar, ir ao médico. Ir ao médico, fazer todos os exames, né, para poder detectar o que está acontecendo. Precisa ir no médico, essa fase é super importante. Ir ao médico para ele aí mostrar o melhor caminho, o que vai ser bom, o que não vai ser bom para nós agora. E fazer exercício. Fazer exercício é um divisor de águas. Eu percebi que fazendo exercício muda muito, ajuda muito e realmente ele nos dá a condição aí para que a gente não necessite tanto dos nossos filhos ou netos, né? Pensa bem nisso aí, ó, traga aí, ó, para sua mente aí, para que a gente não precise tanto que os nossos filhos e netos fiquem passando por sufoco com a gente, né? Para dar banho, para ir no banheiro. Não, fazer exercício que pelo menos a gente vai ter condições de cuidar da gente mesmo. Pelo menos ir no banheiro, tomar um banho, né? E não deixar os nossos filhos, a nossa família no sufoco com a gente, né? De cama, doente, idoso, né? O que a gente seja, pelo menos, né? Idosa, com o corpo firme, com condições de cuidar da gente, mas ali auxiliado, né? Pelos nossos filhos e netos. Então, tem que fazer exercício. Procura ali com o médico, vê tudo direitinho primeiro com o médico e depois sai em campo para fazer exercício. Tem exercício na pracinha aí do seu bairro, né? Aqui no nosso canal eu já falei sobre isso. Quer entrar numa academia, acha melhor, também é bom. Também pode fazer, né, ali na piscina, aqueles exercícios, né, na piscina, ajuda também. Então procura aquilo que vai ser bom para você e aquilo que você vai gostar de fazer e ajudar aí a avançar com a sua saúde, ok? Então, esta é a palavra para você no dia de hoje, para que você cuide da sua saúde. Chegou nos 50 em diante, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar para você ficar bem e para que Deus continue nos usando a nossa vida para a glória do nome dele. Não há nada que nos impeça. Se tivermos saúde, a gente vai continuar falando da palavra de Deus, avançando para Deus, né? Até onde Deus permitir que a gente vá. Então, enquanto nós temos vida, nós com certeza vamos fazer a obra de Deus com 50, com 60, com 70, mas tudo com saúde. Então, cuidem da sua saúde, que é super importante. Que Jesus abençoe vocês. Pega essa palavra aí e a gente se vê na próxima segunda-feira, com certeza. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.